O intercâmbio entre os modos maior e menor na música de rock é muito comum. Isso vem muito do blues, que misturava os modos maior e menor, né? A escala maior e a escala menor. Então, quando se está tocando uma música em tom maior, é comum pegar empréstimo do modo menor, acordes e mesmo notas da escala. E o rock, que é um gênero derivado do blues, pegou isso como uma característica muito forte do seu estilo. Meu nome é Denis Carbonari, sou professor de guitarra há mais de 15 anos. Sou bacharel em composição e regência e mestre em musicologia. Se inscreve no canal e dá um joinha para me dar uma força, porque nesse vídeo aqui eu vou mostrar como esses acordes são utilizados numa das músicas mais famosas do Guns N' Roses, Patience. Bem, desconsiderando que eles afinam os instrumentos meio tom abaixo, aqui eu vou falar tudo como se estivesse no tom da afinação standard aqui. Então, acorde de dó, acorde de sol, né? Como se estivesse nesse tom, porém, lembrando que eles afinam meio tom abaixo. Patience é uma música que pode confundir muito a galera que está começando a estudar harmonia, porque ela justamente mistura muito o modo maior com o modo menor e dá ênfase, inclusive, muito grande em certos momentos no modo menor, sendo que a música na realidade está em tom maior. Portanto, é uma música de difícil análise, porque ela causa uma ambiguidade muito grande na sua harmonia. A grosso modo, essa música está em Ré maior, né? O tempo todo as frases dela acabam em Ré maior e principalmente a parte final, que é um coda, né? Que é uma finalização da música, está bem claramente em Ré maior. No entanto, há um choque já no primeiro acorde da música que é Dó maior, certo? Então, Sol, Lá maior, confusão, e Ré maior, certo? Então essa é a primeira sequência de acordes da música, da estrofe, né, que é utilizada ali para o início, né, para o solo de assovio e o solo de violão. Então vejam, a gente pode pensar no começo que a música está em Dó, né, porque a gente faz o acorde de Dó primeiro, pô, a gente geralmente pensa que o primeiro acorde é o acorde da tônica, e ele vai para Sol, que é a dominante. No entanto, vem a surpresa quando brota esse Lá maior aqui, que está fora da tonalidade de Dó, né, porque tem a nota Dó sustenido, e vai para Ré, parecendo concluir uma ideia. Então, lembrando, para caracterizar uma tonalidade, a coisa mais forte que nós temos é a relação da dominante com a tônica, ou seja, o quinto grau indo para o primeiro, essa cadência. E aqui nós temos ela em Ré, de Lá para Ré, certo? Então, a gente sente de fato que está em Ré, apesar de começar num acorde que não está na tonalidade de Ré, que é o Dó, né? O Dó não está, o que teria é um Dó sustenido meio diminuto, né? Que é o sétimo grau de Ré. No entanto, o que acontece aqui? O que eu comentei na abertura, um empréstimo modal, ou seja, um empréstimo da tonalidade do modo menor, certo? Lembre-se que aqui a gente está falando de modo igual a tom, né? Modo e tom queremos dizer a mesma coisa aqui. Então sim, em Ré menor, nós temos aqui Dó maior, certo? Então ele pegou emprestado esse acorde e o resto é tudo igual, né? Então a gente tem um bemol 7 aqui, né? Esse acorde aqui, ele é muito utilizado, né, no rock no geral, no blues também, mas no rock principalmente ele é muito usado dentro do modo maior. Inclusive uma das músicas mais famosas do Guns, que é Sweet Child O' Mine, se utiliza desse acorde, começa em Ré e vai para Dó, que é o bemol 7. A gente fala bemol 7 porque justamente é o sétimo grau rebaixado. Então começa no bemol 7, vai para o quarto grau, vai para o quinto grau e vai para Ré. Então não teria nada de anormal aqui, tirando o bemol 7, né? Quarto grau, quinto e primeiro, tranquilo. E aí vem a base do refrão, que na realidade é utilizado na introdução ali no solo de assovio e de violão, né? Então ele começa em Dó, Sol, Dó, Mi menor, Dó, Sol e Ré. Certo? Essa é a parte mais difícil de analisar. Realmente, aqui há uma confusão muito grande entre os modos maior e menor. Pense, nós temos Dó aqui, né? Que pensamos, pô, é o bemol 7, porque a gente pensou que estava em Ré antes, então bemol 7. Quarto grau, bemol 7 e segundo grau menor aqui, né? Que é o Mi menor. No entanto, a gente pensa, poxa, até agora não apareceu o acorde da tônica. E aí depois a gente tem ainda Dó de novo, Sol, e aí só que a gente vai ter o Ré, certo? Só que a gente não tem aqui a cadência da dominante tônica aqui, quinto grau. A gente tem o quarto grau para o primeiro, que seria uma cadência plagal, que é uma cadência também utilizada, mas bem mais fraca, certo? Então aqui a única cadência que nós temos de fato perfeita, que é o quinto indo para o primeiro, é desse Sol para esse Dó, certo? Mas que está no meio ali das frases que não parece concluir. Então lembrando, para determinar um tom, há muitas coisas envolvidas. O fraseado, né, a ideia, né, a sequência de compassos que termina com a cadência. Então se a gente tem uma cadência ali, um 5-1,
Só que dentro de uma frase, ele se torna fraco, ele não se torna tão determinante, né? Certo? Então toda essa sequência não parece criar um tom tão definido. E quando a gente chega em Ré, ele insiste bastante, parece que ele termina a ideia, mesmo, né, o Ré não tendo tido uma cadência perfeita. Então essa é a seção que tem mais ambiguidade, que tem mais polêmica para se analisar, porque realmente a gente até poderia pensar que está em Ré mixolídio. Alguém poderia analisar pensando que está em Ré mixolídio, ou seja, o refrão é modal mesmo, a gente está querendo falar do modo mesmo, dos modos gregos, né, eclesiásticos, dos modos gregos, em que o Ré mixolídio é a escala maior com a sétima menor, é o modo mixolídio, que é o que acontece o tempo inteiro aqui, né? A gente está usando o campo harmônico mixolídio aqui, ou seja, o campo harmônico do Ré, só que com a sétima rebaixada. Nesse caso aqui, poderia ser classificado como isso, mas como toda a música está em Ré maior, eu prefiro analisar isso aqui como se fosse realmente um Ré maior, só que, né, com um momento bem grande aqui, nessa região que tem o Dó, né, que tem o bemol 7 ali, que demora para chegar em Ré, certo? Então há um contexto todo aqui que parece estar numa outra tonalidade, mas daí chega em Ré. Então a gente pode pensar que há uma micromodulação, né, aqui para Dó, por exemplo, poderia até pensar isso, certo? Mas ainda assim não temos também essa certeza. Né? Então eu prefiro pensar que a gente está em Ré nesse momento todo e que há uma utilização bem grande, uma insistência bem grande aqui do bemol 7, para daí chegar na tonalidade principal aqui, né, no Ré. E aí acontece o solo de violão ali, né, que basicamente é nessa base do refrão também. Isso faz com que o Slash tenha que mudar muito a escala. Ele basicamente vai solar em Ré mixolídio, porque muito tempo se passa, né, nesse momento aqui do Dó natural na escala e não no Dó sustenido, porque a diferença entre essas duas escalas, da escala de Ré maior e a escala de Ré mixolídio, é o Dó que vira natural em vez de ser sustenido. Então o tempo inteiro ele está usando o Dó natural, porque senão vai chocar com esse acorde de Dó o tempo inteiro acontecendo ali. E aí nós temos a seção final da música, o coda, né, que realmente é a parte mais fácil de analisar, que realmente está em Ré, sem dúvidas alguma. Né? Ele começa em Ré, faz o Ré com baixo em Fá sustenido, só para conduzir para o quarto grau. Certo? Então basicamente é primeiro e quarto grau. Aí vocês podem me falar, não tem a cadência autêntica, que é a perfeita, né? Que é o quinto pro primeiro. Mas tem a cadência plagal. Né? Essa sequência aqui de usar só o primeiro e o quarto é muito utilizada pelo Bob Dylan, pelos Rolling Stones, pelo The Who. Então aqui de fato nós temos, né, a cadência plagal evidenciando muito, né, a tonalidade de Ré. Perceba então, galera, como não é fácil de analisar essa música e como é difícil de explicar para alguém que está começando a estudar harmonia, campo harmônico, essas coisas, esse tipo de progressão de acordes do rock e do blues. Porque de fato elas quebram com a tradição. Né? Toda essa harmonia que a gente vai aprender, né, quando a gente estuda campo harmônico, escalas, é uma teoria da música europeia, é uma música ocidental, né? Que quando a gente fala ocidental aqui no caso, é a música europeia e daí a música depois estadunidense, não influenciada pela música daí africana. Porque daí o blues nasceu da influência africana, né, dos afro-americanos que fizeram música também, só que fizeram música dentro de um contexto europeu. Então, esse choque todo acabou fazendo essa quebra de alguns paradigmas que se torna difícil às vezes de explicar com a nossa teoria da música ocidental. Então lembre-se que é muito importante essa mistura de modos, né, mistura de escalas, do maior com o menor, geralmente do maior com o menor, tá? O contrário é bem mais raro, tá? O modo menor geralmente ele realmente é utilizado só em menor, tem poucos empréstimos, né? O clássico mesmo é essa mistura do modo maior, da música estar num tom maior e pegar elementos da tonalidade menor. Lembre-se que isso é muito comum quando forem analisar esse tipo de música de rock, blues, né? Do rock clássico principalmente, essa mistura acontece muito. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais essa análise. Deixem nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, alguma crítica, se vocês têm alguma outra sugestão de análise. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar com os amigos. Um abraço e até a próxima.